primeiros enunciados sobre falência, falência e recuperação, obviamente, são o enunciado 42 e o enunciado 43, tá? O enunciado 43, gente, para falar bem a verdade, ele nada mais faz do que repetir um princípio geral que consta na nossa lei de falências, tá? Ou seja, que aquela suspensão das ações previstas no artigo 6º, tá? Seja ela em relação à recuperação judicial ou à falência, ela não se aplica a coobrigados. Ou seja, imagina que você tenha uma obrigação com vários devedores, um deles teve contra si a falência decretada ou ingressou com pedido de recuperação que foi concedido. Tá? Essa suspensão das ações, etc., tá, eventualmente contra ele, não vai se estender, não vai atingir os coobrigados. Tá? Isso é um princípio geral. Infelizmente, houve alguns acórdãos, vocês vão encontrar acórdãos aí que também estendem isso, mas é uma jurisprudência que eu tenho visto, me parece minoritária. Tá? E essa tese, a tese de que não há suspensão em relação aos coobrigados, tem sido majoritária e foi adotada no enunciado 43. O 42, eu falei, até fiz uma menção a ele no início da nossa exposição, é uma matéria extremamente polêmica e muitas vezes ela cai em concurso e veja como é difícil agora, principalmente com esse enunciado, perguntar isso aí em concurso. Veja o seguinte, se você for à lei, tá, o artigo 6º, parágrafo 4º, ele diz que o prazo de suspensão, né, os 180 dias, etc. Tal, não pode ser prorrogado em nenhuma espécie, é improrrogável. A lei é extremamente enfática em relação a isso. Né? Agora, a jurisprudência do TJ aqui em São Paulo, como eu falei, vinha aplicando isso nos termos exatos da lei. Tá? O STJ, no entanto, vinha falando o seguinte: muitas vezes você tem casos em que esse prazo de suspensão, ou que o processo, muitas vezes, de recuperação se estende por mais tempo, né, do que esse prazo de 180 dias. Só a fase inicial, muitas vezes, desse processo se estende muito mais do que esse prazo de 180 dias permite. Né? De modo que a jurisprudência do STJ vinha entendendo que, que o juiz poderia prorrogar esse prazo, né, por um despacho judicial, apesar da taxatividade da nossa lei de falências, né, quando não houvesse um fato imputável ao devedor. Tá? Foi justamente essa linha que vinha sendo adotada pela jurisprudência do STJ, tá, da possibilidade de prorrogação desse prazo, apesar, eu ressalto, da taxatividade da nossa lei. Tá? Foi essa linha adotada no enunciado 42. Tá certo? Bom, é um entendimento. A maior questão que eu coloco aqui é o seguinte: vamos supor que numa questão de concurso isso venha a cair. O prazo é prorrogável ou improrrogável? Olha, eu acho o seguinte: se perguntarem daqui para frente essa questão num concurso, se colocarem que é improrrogável, estão de acordo com a lei e em desacordo com o enunciado. Né? Se falarem que é prorrogável, estão de acordo com o enunciado e em desacordo com a lei. Ou seja, em qualquer caso, vai ter motivo para recurso aí de concurseiro. Né? Isso aí sempre vai existir. É um grande problema daqui para frente fazer essa pergunta num concurso, principalmente quando a prova seja de teste. Né? Muito bem. Vamos lá. Três enunciados, gente, nós vamos analisar em conjunto, tá? Os enunciados 44, 45 e 46, eles dizem respeito a uma das matérias mais polêmicas que existem em termos de recuperação judicial, que é o seguinte: vocês sabem que a nossa lei de falências, ela, contrariando o que existia na nossa legislação anterior, ela retirou uma boa parte dos poderes do juiz na aferição da possibilidade de um devedor entrar em recuperação judicial antiga concordata, né? Que logicamente foi modificada. Um instituto não corresponde ao outro. Agora, qual é o limite de controle que o juiz vai ter sobre a recuperação? Vocês sabem que se houver, por exemplo, objeções ao plano de recuperação ou impugnações ao plano de recuperação, tem-se que convocar uma assembleia. Quem decide sobre o plano de recuperação são os credores hoje. No sistema da Lei 11.101, o juiz não decide mais sobre a impugnação, sobre objeções dos credores. Tá? Agora, o que restou então ao juiz? Qual é o controle que ele tem sobre essa questão da homologação ou não do plano de recuperação judicial? Por exemplo, questões que existem na nossa prática.
Se a Assembleia aprovar o plano, o juiz pode rejeitar o plano, ou vice-versa. Se a Assembleia rejeitar, o juiz pode aprovar. Existem, olha, as discussões são infindáveis a esse respeito. Nessa questão, vamos dizer assim, a matéria mais pacífica, tá? Dentre as controvérsias, a que está no enunciado 44. Ou seja, se a questão envolver legalidade, né, a maioria da doutrina da justiça admite, lógico, e sempre tem que ser assim mesmo, que haja um controle judicial. Por exemplo, vamos supor que, mesmo que a Assembleia aprove determinado plano, etc., tal, se houver nesse plano uma questão de ilegalidade, de violação à lei, o juiz pode recusar a homologação, não tem problema. Tá? Ou seja, é o que o enunciado 44 fala. A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeito ao controle judicial de legalidade. Tá? Você não pode admitir cláusulas que violem o princípio de legalidade. Tá? Isso é ponto pacífico. Tá? O enunciado 45 já parte para uma outra questão. A questão, na verdade, é o seguinte. Muitas vezes, os credores reunidos em assembleia votam de acordo com, logicamente, com o interesse, normalmente, o interesse melhor do recebimento dos seus respectivos créditos. Tá? Agora, alguns doutrinadores têm levantado a tese de que muitas vezes os credores votam por um interesse egoísta deles, ou por um interesse que pode prejudicar o devedor em recuperação, etc. Alguns doutrinadores têm dito o seguinte: se houver um abuso de direito, se houver qualquer questão, se, por exemplo, o credor rejeitar o plano por mera birra dele, alguma coisa assim, o juiz poderia desconsiderar esse voto. Tá? Foi a questão, essa foi a tese adotada pelo enunciado 45, ou seja, que o juiz pode desconsiderar o voto, tá, de um credor que ou até mesmo uma manifestação de vontade do devedor, se houver abuso de direito. Tá? Agora, o que é, no caso concreto, o abuso de direito? É muito difícil definir isso. Tá? Cada caso concreto vai ter que ser analisado, etc. Na doutrina, algumas orientações genéricas. Tá? Alguns doutrinadores dizem o seguinte, por exemplo, se o credor votar contra o interesse da coletividade, ou pelo mero interesse egoístico, se poderia ter um abuso de direito. Difícil você ver isso, porque é muito difícil você dizer ou obrigar o credor a votar de acordo com a coletividade e não de acordo com o interesse legítimo, que é o recebimento do seu crédito, né? Que muitas vezes contraria o interesse geral. Né? Alguns outros doutrinadores dizem o seguinte: poderá haver abuso de direito se o credor votar, por exemplo, unicamente para causar prejuízo a outro credor ou ao devedor, ou se for constatado que o voto não vai levar à possibilidade do recebimento do seu crédito, mas é muito difícil saber quando vai haver abuso de direito. Tá? Bom, uma outra coisa, o enunciado 46, ele já vedou, e eu acho que até fez bem em fazer isso, ele vedou que o juiz deixe de conceder a recuperação judicial baseando-se em considerações de natureza econômica. Tá? O juiz, desde que a Assembleia aprove o plano de recuperação, o juiz não pode dizer que simplesmente não vai homologar o plano, porque ele, o juiz, entende que aquela determinada empresa não tem condições de se recuperar futuramente, porque economicamente ela não está bem, etc. Tal. E eu achei bom que tenha feito isso, por quê? Porque normalmente o juiz, nesse caso, ele não tem informações suficientes, às vezes nem os próprios credores e nem o próprio devedor tem essa capacidade de previsão de saber quando uma empresa vai se recuperar, ou vai ter condições de se recuperar ou não. Porque isso depende de fatores externos sobre os quais não se tem controle. Muitas vezes se depende de uma circunstância de mercado, de uma circunstância da capacidade da economia em geral, de gerar negócios, etc. Tal. Então, ou seja, em princípio, eu concordo com o enunciado 46, o juiz não pode deixar de considerar a recuperação, de homologar a recuperação extrajudicial, tá, com base em análise financeira sobre o plano de recuperação judicial. Tá? Muito bem, vamos lá. Enunciado 47. Esse é um dos enunciados, ele fala também, ele repete o que está na lei, mas é muito importante, gente, que é a questão da sucessão. Tá? O que acontecia? Na lei anterior,
E isso, na verdade, já é jurisprudência. Esse enunciado corresponde, inclusive, à jurisprudência do STF e do STJ. Tá? Nós temos o seguinte: na lei anterior, o que se tinha é o seguinte: quem adquiria, por exemplo, uma unidade produtiva do devedor falido, né, ou do devedor concordatário na lei anterior, né, o que acontecia? Ele levava consigo a unidade produtiva, mas levava consigo também as dívidas tributárias, as dívidas trabalhistas, etc. Tal. Não é muito difícil da gente presumir que ninguém tinha interesse em adquirir. Né? Ou seja, era muito difícil que alguém viesse adquirir, porque muitas vezes você estava sujeito a adquirir em conjunto grandes dívidas e dívidas que muitas vezes você não sabe o real tamanho delas. Né? Muitas vezes não se tem certeza de quanto é a dívida trabalhista, quanto é a dívida tributária de uma empresa que estava falida, né? De uma sociedade ou de um empresário individual. Bom, a Lei 11.101, ela veio justamente a suprimir essa questão da sucessão, justamente para gerar incentivos para que terceiros viessem a adquirir esses bens de devedores em recuperação ou devedores em situação de falência. Tá? Houve uma polêmica muito grande qual era a extensão dessa falência, dessa ausência de sucessão. Muita gente dizia que isso não protegia o crédito tributário, o crédito trabalhista, mas é ao contrário. Quando você não tem interessados em adquirir os bens do devedor em recuperação e do devedor em falência, é aí que você desprotege mesmo o fisco, você desprotege porque você simplesmente não vai ter aquisição, né? E o crédito vai ficar, o credor trabalhista, o credor fiscal, se não houver aquisição, ele vai ficar sem receber. Então é muito mais vantajoso que você elimine a sucessão e estimule, incentive, né, que tenham pessoas interessadas em adquirir esses bens e que venham a pagar por eles o suficiente para que os credores trabalhistas e tributários recebam, do que você manter a sucessão trabalhista numa aparente proteção a esses credores, que na verdade na prática não resulta em proteção nenhuma. Tá? Então o que o enunciado 47 falou é justamente o seguinte: não vai haver, isso já está na lei, na jurisprudência do Supremo, ele só confirmou, tá? Não há sucessão trabalhista tributária em aquisições em falência 49, ou em recuperação. Diz respeito justamente à situação falimentar, fala isso, que aquisição, genericamente dizendo, fala justamente sobre os deveres impostos ao falido. Se vocês pegarem lá o artigo 104, outros sucessivos, a lei impõe diversos deveres ao falido, né, ao devedor falido. Né? Por exemplo, o dever de ir lá assinar, tomar compromisso, elaborar a relação dos seus credores, prestar informações ao juízo, etc. Quando o devedor falido seja uma sociedade, né, uma sociedade limitada, especificamente o enunciado fala, esses deveres, né, segundo o enunciado, recaem não sobre todos os sócios, mas sobre os sócios administradores. Tá? Não deve haver nenhuma restrição, nenhum dever imposto aos sócios não administradores. Tá? Isso é o que fala o enunciado 49. O 48 fala sobre diversas situações. Tá? Ele fala sobre apuração de ilícito pessoal do sócio. Uma coisa, aliás, é a responsabilidade do sócio pelas obrigações licitamente contraídas pela sociedade, a responsabilidade subsidiária do sócio. Outra coisa é a responsabilidade que é direta, não precisa passar pela responsabilização da pessoa jurídica, é a responsabilidade do sócio pelos atos ilícitos que ele, sócio, tenha cometido durante a atividade. Tá? Essa ação pode ser, seja pelos credores, pela massa falida, por quem seja, pode ser ajuizada diretamente em relação ou contra ou em face do sócio. Tá? Isso não tem maiores questões. Tá? Isso é independentemente da outra situação também que fala enunciado, que é a obrigação de integralização de capital. Tá? Se eventualmente, isso é raro, tá? Mas se eventualmente uma sociedade limitada ou até uma sociedade anônima venha a falir e o seu capital não estiver completamente integralizado, cabe ao administrador judicial ajuizar a ação, tá, para que os sócios façam essa integralização. Tá? Isso são coisas independentes da responsabilidade pessoal, tá, dos sócios. Tá? E justamente o que fala o artigo 48. Ele diz o seguinte: a apuração da responsabilidade pessoal dos sócios, controladores e administradores é independente, é feita independentemente da realização do ativo e prova da sua insuficiência para cobrir o passivo. Tá?
Essas hipóteses de ilícito pessoal do sócio ou de integralização do capital nada tem a ver, não se referem com hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, uma das críticas que a nossa doutrina faz à adoção da teoria da desconsideração por alguma legislação, por exemplo, a nossa lei antitrust, o próprio Código do Consumidor, é que ele confunde hipóteses de desconsideração com hipóteses de ilícito pessoal do sócio. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, quando age ilícito pessoal do sócio, você nem precisa desconsiderar a pessoa jurídica, porque a responsabilidade do sócio é direta. Tá? Não há qualquer questão a respeito disso. Ok? Vamos lá. Prosseguindo. Bom, enunciados 50 e 51, tá? São enunciados também muito simples, não tem maiores questões. O enunciado 50 diz o seguinte: muitas vezes nós temos falências de uma sociedade, por exemplo, que pertence ou faz parte do mesmo grupo econômico, seja de fato, seja um grupo juridicamente constituído, etc. Tá? Acontece muito, tá? Nas falências de os efeitos da falência de uma sociedade que pertence a esse grupo serem estendidos a outras sociedades, a outras pessoas jurídicas que pertencem a esse mesmo grupo econômico. Tá? Quando isso ocorre, o que veio dizer esse enunciado simplesmente é o seguinte, tá? É que nas eventuais ações ajuizadas aí, em relação à pessoa jurídica sobre a qual são estendidos os efeitos da falência, isso confere nessas ações uma legitimidade à massa falida para que ela venha figurar nos polos ativo e passivo dessas ações nas quais figurem aqueles atingidos pela falência. Ela não diz exatamente, esse enunciado não diz a que título que vai que a massa falida vai estar. Se vai estar como autor, litisconsorte, se vai ser assistente, isso vai depender, obviamente, de cada caso concreto. Tá? O enunciado 51, ele diz respeito a alguns créditos, algumas espécies de credores que, como regra, não participam ou não são afetados, tá, pela recuperação judicial. Quando você tem uma recuperação judicial, aqueles credores do 49, parágrafo 3º da nossa lei, não sofrem os efeitos, em princípio, da recuperação. Normalmente são os credores de créditos de alienação fiduciária, de leasing, né, alguns outros créditos, aliás, normalmente que consubstanciam créditos bancários. Tá? A única coisa, o que o crédito diz é o seguinte, tá? Se o valor, na verdade, do crédito superar o valor do bem garantidor, por exemplo, o valor do bem que foi arrendado, o valor do bem alienado fiduciariamente, tá? Esse excedente, na verdade, vai ser crédito quiografário e vai estar aí sim, tá? Se houver um excedente, sujeito à recuperação judicial. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Enunciado 52, gente. Esse foi um enunciado extremamente polêmico e eu acho que agiu, foi também muito oportuno. Tá? Por quê? Se a gente for ver o procedimento da recuperação judicial, você tem inicialmente a fase que nós podemos chamar uma fase preliminar, né, em que o juiz termina essa fase preliminar simplesmente deferindo o processamento, tá, o prosseguimento dessa recuperação judicial. Tá? Ou seja, ele simplesmente afere se o credor, se a petição inicial está em ordem, se foram juntados todos os documentos, etc. Tal. Se tiver, ele defere aí o processamento, o prosseguimento dessa recuperação judicial. A questão, na verdade, que se colocava era isso na lei anterior, que você tinha, na verdade, uma decisão muito similar a essa em relação à concordata, era se cabia um recurso ou se essa decisão era um mero despacho de expediente que mandava tocar o processo, mandava começar o processo, mas não tinha um conteúdo decisório. Tá? O STJ, na vigência da legislação passada, sumulou a matéria. Teve uma súmula 264 que disse o seguinte, que não cabia. Essa decisão era irrecorrível. Tá? A questão, então, que surgiu foi o seguinte, esse entendimento continua sendo aplicável na legislação atual, ou seja, essa decisão continua sendo irrecorrível, né?
Houve muita polêmica doutrinária, uns entenderam que sim, outros que não, etc. Tal. O enunciado assumiu aí um posicionamento de que cabe, ela desafia o recurso de agravo no instrumento. Eu acho que foi bom, por quê? Quando o juiz determina o prosseguimento, o processamento da recuperação, nós vamos ter, o juiz pode estar causando um gravame também às partes que participam desse processo. Tá? Por quê? Principalmente, vou dar só um exemplo, o prazo de suspensão das ações. Tá? Ou seja, os credores que são atingidos, as suas ações, as ações que os credores têm contra o devedor em recuperação, cujo deferimento, cujo processamento já foi deferido, eles vão ter um prejuízo, ou seja, suas ações vão ser suspensas. Tá? De modo que eu acho que andou muito bem esse enunciado, permitindo que o credor, por exemplo, venha a agravar dessa decisão, né, e deduzir os seus argumentos perante o tribunal. Tá? Eu acho que foi muito bom esse enunciado. O enunciado 53, na verdade, é muito mais procedimental do que outra coisa. Ele, na verdade, diz o seguinte: muitas vezes você tem uma assembleia de credores, e assembleias a gente pensa que é uma coisa muito simples, muito rapidinha, muito maravilhosa, mas não é. Muitas vezes as discussões são tamanhas, os assuntos são complexos, a pauta é muito grande. Muitas vezes ela tem que ser fracionada, né? Você não consegue terminar uma assembleia no mesmo dia ou na mesma hora que foi marcada, etc. Simplesmente o enunciado 53 disse o seguinte, que a presença, a lista de presença, né, vai ser considerada na sessão que essa Assembleia Geral foi instalada. Isso vai ter importância, obviamente, para quórum, etc., para o quórum de instalação, de votação, etc. Tá? Mas é meramente procedimental, não tem maiores questões. Muito bem. Enunciados 54 e 55. O 54, ele simplesmente diz o seguinte, que o deferimento do processamento, aquela decisão que a gente já discutiu um pouquinho antes, ele não enseja o cancelamento da negativação, né, do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, etc. Qual que é a discussão existente, gente? Na verdade, imagine o seguinte, vocês devem saber que quando a recuperação é concedida, principalmente a recuperação judicial, você tem o que se chama de novação, lá, aquele instituto que a gente tem lá no direito das obrigações. As obrigações desse devedor são novadas. Né? Então havia entendimentos jurisprudenciais que, como a obrigação é novada, portanto é uma obrigação completamente diferente, nova, né, o próprio nome já diz, em relação às obrigações anteriores, depois da concessão, estou falando em concessão, não no deferimento do processamento, tá? Mas depois da concessão havia entendimento que se dizia o seguinte: bom, como você teve inovação, não há mais por que você ter a negativação do nome do devedor em órgãos de proteção do crédito, porque você já não tinha mais aquela obrigação anterior pelo qual o crédito, o nome do devedor foi inscrito nesses órgãos de proteção de crédito, tá? Então, muitos acordos deferiam vamos dizer assim, a liberação do nome, a retirada do nome do devedor desses órgãos de proteção ao crédito. Tá? Agora, o mero deferimento do processamento não enseja esses efeitos, mesmo porque a própria recuperação pode ser recusada pela Assembleia de Credores, ela pode ser rejeitada, pode não ser homologada, pode ser decretada até a falência no meio do curso do processo de recuperação. Tá? Então, no fundo, esse enunciado está correto, não tem, ele andou muito bem em falar que isso não por hora, ou seja, pelo menos durante o deferimento, antes da concessão da recuperação, não há questão de levantamento do nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito. Tá? O enunciado 55, ele já foi já é uma matéria bem mais interessante, bem mais polêmica. Por quê? Na lei de falência, na lei de falência de recuperação, vocês vão ver o artigo 57, ele diz o seguinte, o fisco, o crédito tributário, né, ele não participa do processo de recuperação. O fisco não vota nas assembleias, não faz, ele não, em princípio, vamos dizer assim, ele não vota, ele não, vamos dizer, dá nenhuma contribuição quase para a recuperação de uma determinada empresa, de um devedor empresário, uma sociedade empresária. Mas a lei exige
que antes de que seja homologado, antes que o juiz conceda a recuperação, o devedor apresente as certidões negativas tributárias. Né? Acontece o seguinte, normalmente, na prática, isso é impossível. Né? Por quê? A gente pode considerar isso certo ou errado, bom ou mal, mas a prática, na verdade, denota o seguinte fato. Normalmente, o empresário em dificuldades, ele acaba por não pagar ou por parar de pagar, em primeiro lugar, os seus créditos tributários. Tá? Por quê? Normalmente, se ele parar de pagar, por exemplo, o seu credor trabalhista, né, o trabalhador vai ter todo incentivo para fazer uma greve, para parar de trabalhar, etc. Se ele parar de pagar o seu fornecedor, ele não vai mais fornecer os bens, etc., que são necessários para o desenvolvimento da atividade empresarial. Então, o empresário em dificuldade é aquele que não consegue mais pagar todos os seus créditos. Normalmente é muito usual que ele escolha parar de pagar o crédito tributário em primeiro lugar para poder manter a atividade em andamento, a atividade empresarial. Agora, o que acontece? Quando se é exigido que se apresentem certidões negativas de tributos, normalmente o empresário em recuperação não tem condições econômicas de fazer essa apresentação pagando todos os seus tributos, etc., mesmo porque ele já está em dificuldades econômicas e não tem condição de pagar todos aqueles créditos. Justamente por isso, tá, a nossa legislação ela previu que o fisco, durante a recuperação, ele viesse a aprovar legislativamente, inclusive que o Estado viesse a aprovar, uma lei de parcelamento tributário específica para situações de recuperação. Bom, essa legislação até hoje não veio, até o presente momento dessa aula, não existe essa legislação, esse é um reclamo muito grande aí dos devedores, e aí se fica num grande problema. Se nós formos exigir o cumprimento integral da lei, você inviabiliza o Instituto da Recuperação. Não há mais empresas que possam normalmente, vamos dizer assim, a esmagadora maioria, se não a totalidade, dos empresários não conseguiriam se recuperar se necessitassem apresentar no processo de recuperação as certidões negativas tributárias. Bom, aí a discussão foi a seguinte: exige-se essas certidões e mata-se a recuperação, ou simplesmente se coloca o seguinte: até que se venha a aprovar uma legislação específica para o parcelamento tributário, que já se previu, mas a legislação nunca veio a ser efetivamente aprovada, até que se aprove, se defere a recuperação sem se exigir as certidões negativas tributárias. Tá? O enunciado 55, ele adotou exatamente essa segunda posição. Ele disse justamente o seguinte, que o parcelamento do crédito na recuperação é um direito do contribuinte e não uma faculdade da Fazenda. Tá? Enquanto não for editada a lei específica, não é cabível você exigir as certidões negativas tributárias. Tá certo? Esse foi uma adoção de uma posição específica a respeito dessa questão. Parece-me também que andou muito bem, porque se você exige efetivamente a apresentação dessas certidões, inviabiliza-se na nossa prática a recuperação. Tá? Muito bem. Últimos, vamos lá para os dois últimos, o enunciado 56 e o enunciado 57. O enunciado 56 é uma polêmica muito grande, inclusive na legislação anterior, se a fazenda pública poderia pedir a falência, né, tendo um crédito contra o empresário, poderia entrar em juízo pedindo a falência desse empresário. A lei atual simplesmente não falou nada a respeito desse assunto, de modo que muitos doutrinadores começaram a falar, bom, se não há proibição, deve ser permitido a fazenda pública pedir a falência do empresário. Bom, outros doutrinadores entendem que não, que o fisco tem as possibilidades, os privilégios do crédito tributário, etc., dentre os quais não se inclui o pedido, a possibilidade de pedido de falência do devedor. Tá? O enunciado 56, ele adotou essa posição, ou seja, desses doutrinadores que entendem que o fisco não tem legitimidade para pedir falência. Ele pode fazer execução fiscal, as medidas cautelares específicas lá, etc., mas não pode pedir falência. Não tem legitimidade nem interesse de agir para pedir falência. Tá? Bom, o último enunciado, o enunciado 57,
ele na verdade fala nada mais do que a aplicação de um princípio do chamado do que a gente conhece como princípio da igualdade, tá? Simplesmente ele diz que o plano de recuperação não pode tratar os credores, né? O devedor não pode apresentar um plano que trate os credores que estão em situação igual, seja em função da natureza do crédito, da importância do outro critério de similitude, qualquer que seja ele, de forma desigual, tá? Isso não seria possível, tá? O plano assim não deveria ser homologado, tá? Basicamente, o 57 nada mais é do que uma aplicação do princípio da igualdade. Isso é importante. Por quê? Porque a legislação, a nossa lei é omissa em relação a essa questão de igualdade, né, de critérios de igualdade dentre os credores submetidos à recuperação judicial. O artigo, o enunciado 57, embora genérico, né, ele lança algumas bases para a aplicação do princípio da igualdade na recuperação judicial. Bom, gente, demoramos bastante, mas chegamos ao final da nossa matéria. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu fico disponível aí. As dúvidas, passo a palavra para a Tânia. Professor, olha, um grande abraço, viu? E mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Jurisprudência e Concursos, viu? Eu que agradeço, Tânia. Muito obrigado. Um abraço, até a próxima.